Terceiro módulo da aula sobre entidades federadas, autonomia e competências. Nós paramos no segundo módulo dessa aula, já também tratando dos municípios. Havia já examinado os estados, a autonomia estadual, suas principais competências, e também o Distrito Federal. Agora vamos nos deter com as entidades locais ou os municípios. Essa é uma peculiaridade, não custa repetir, da Federação Brasileira. Uma federação em 3 níveis, já com essa estrutura na própria Constituição Federal, na Constituição, portanto, do Estado Nacional. Diferente de outros estados, como federados, como os Estados Unidos, onde eventualmente podem existir entidades até mesmo com autonomia política em nível local, mas a depender da Constituição estadual, de cada estado. Na federal só há 2 níveis federativos nos Estados Unidos. No Brasil, 3 níveis já radicados, estruturados na Constituição Federal. Então, embora os municípios sejam entidades intraestaduais, porque todo município existe dentro de um território de um estado, tá? Portanto, dentro do domínio territorial de um determinado estado, os estados não têm competência para eliminar a autonomia municipal. Aliás, ao contrário, sofreriam intervenção federal se o fizessem. Tem que respeitar a autonomia municipal que é estabelecida na Constituição Federal. Nos seus 3 aspectos, autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. Já vimos a autonomia financeira. O município tem os seus impostos próprios, participa da arrecadação de tributos do Estado, também pelo fundo de participação dos municípios na arrecadação de alguns tributos federais que são carreados a esse fundo. Mas, além da autonomia financeira, os municípios têm também autonomia administrativa e autonomia legislativa, autonomia normativa. No plano da autonomia política, o município elege os seus próprios governantes, que são os vereadores, os integrantes do Poder Legislativo Municipal, através da Câmara de Vereadores, e os seus respectivos prefeitos. Não existe um terceiro poder no município, que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário no Brasil é federal ou estadual, não há Poder Judiciário municipal. Os municípios têm a chamada auto-organização, mas isso a partir da Constituição de 88. No regime constitucional anterior, da Constituição de 67 e 69, os municípios não tinham, por força da Constituição Federal, auto-organização. É verdade que alguns estados andaram concedendo aos municípios a auto-organização em nível constitucional estadual, como era o caso do estado da Bahia, por exemplo. Era o chamado regime de cartas próprias do Rio Grande do Sul e da Bahia. Em São Paulo, não. Havia uma lei orgânica dos municípios, que era uma lei complementar estadual. Lei complementar estadual número 9 de 69, aqui do estado de São Paulo, era a lei orgânica dos municípios, elaborada pelo Poder Legislativo Estadual. Então, os municípios paulistas não tinham auto-organização até a Constituição de 88. A Constituição de 88 conferiu essa auto-organização aos municípios, e isto se percebe, se nós facilmente, examinando aqui o artigo 29 da Constituição de 88. O município reger-se-á por lei orgânica. Chama lei orgânica, como no Distrito Federal, mas a natureza é de uma lei de natureza constitucional, porque organiza o município, estabelece as suas instituições fundamentais. Essa lei é votada em 2 turnos, com exercício mínimo de 10 dias, é aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado. E, além disso, tem que examinar uma série de preceitos. Então, os municípios têm que observar os princípios sensíveis que a Constituição do seu Estado vai estabelecer. Nesse caso, é a Constituição Estadual, que estabelece quais são o rol de princípios sensíveis. Vejam que, ao tratar da intervenção estadual em municípios, a Constituição Federal só diz o seguinte, que o Estado não intervirá em seus municípios, artigo 35, nem a União dos municípios localizados em território federal, porque aí em território federal seria a União que decretaria excepcionalmente a intervenção, usaria o mecanismo de intervenção estadual, né? Porque nos territórios, evidentemente, como não há um Estado e o território é uma autarquia federal, o mecanismo de intervenção estadual competiria à União. Mas na seguinte hipótese, quando deixar de pagar dívida fundada, quando não forem prestadas contas, quando tiver aplicado o mínimo exigido
no desenvolvimento do ensino, em ações e serviços de saúde, e finalmente quando o Tribunal de Justiça, que não é o Supremo, der provimento à representação de quem? Do Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual. São princípios constitucionais sensíveis que estão na Constituição do respectivo Estado. Além desses princípios, como acontece com os Estados, os municípios têm que observar outros preceitos, algumas regras e princípios já enumerados na Constituição, que ao longo do artigo 29 há diversos deles. Aqui nós temos o número de vereadores, a forma de eleição de prefeitos, a participação popular no processo legislativo municipal, enfim, várias regras que são limitadoras da autonomia, da auto-organização municipal, na forma da auto-organização. Mas, além disso, no artigo 30, e ao longo do texto constitucional vamos encontrar outras limitações, algumas implícitas, né, como acontece com os estados também. Enfim, esse é o panorama bem geral, né, da auto-organização municipal. Mas os municípios, como já foi dito anteriormente, convém frisar isso, tem também a autolegislação ordinária, né? Tem o poder de legislar ordinariamente, nível infraconstitucional. Isso no artigo 30 da Constituição, que nós já examinamos. Primeiro, uma competência de padrão horizontal, quer dizer, no critério horizontal de repartição, legislar sobre assuntos de interesse local. A discussão é o que é assunto de interesse local. Em algumas matérias já se sabe pela prática desse instituto. Então nós vamos encontrar, por exemplo, eu mencionei aqui a coleta de lixo urbano, tipicamente um assunto de interesse local, e a competência municipal legislar sobre isso. Mas também suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Suplementar, aqui portanto estamos falando de competência concorrente, é o inciso 2º. Apesar do artigo 24 não se referir a município, é um erro de sistematização a que eu já fiz referência. Depois, ao longo do artigo 30, nós vamos encontrar várias outras competências, algumas de cunho legislativo, instituir os tributos de sua competência. Esse assunto acaba se inserindo na cláusula do interesse local. Instituir uma lei para cobrar o ISS ou o IPTU. Então, os tributos de sua competência, né, que a Constituição discrimina. Depois, uma série de competências administrativas, como, por exemplo, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo no limite territorial do município. O transporte interestadual intermunicipal é do Estado e o transporte interestadual da União. Na parte de transporte, a base física de prestação de serviço é fundamental para o critério de rateio de competência. Em relação a manter mesmo, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Então, a atuação administrativa na educação infantil, que é basicamente municipal mesmo, o Estado não trata disso, e finalmente as creches, né, as escolas maternais, enfim. E vamos encontrar a pré-escola, né, e vamos encontrar também o ensino fundamental, que é o antigo primário, o ginásio, enfim, as 9 primeiras séries hoje do ensino após a educação infantil, né, que vai compreender hoje o ciclo básico. Né? O ciclo básico hoje compreende parte da educação infantil, que é a pré-escola, os 9 anos do ensino fundamental e o ensino médio. Aí compreende o chamado ensino básico, que é obrigatório público no Brasil. Então, nós vamos ter um município com parcela da responsabilidade desse ensino básico, a educação infantil e o ensino fundamental. Não cuida o município do ensino médio. O ensino médio é estadual. E o ensino superior, aí nós temos algumas fundações municipais com faculdades, como, por exemplo, a Faculdade de Direito de São Bernardo, da qual é egresso nosso querido ministro Lewandowski, é exatamente um desses exemplos de instituição de ensino superior municipal. Há também, claro, as estaduais, né, notadamente, e federais. Muito bem. Em relação à competência administrativa, portanto, o município tem diversas competências que são arroladas aqui, fora o artigo 23 das competências comuns que nós já examinamos, né? Restaria agora, nesse ponto, falar um pouco sobre a criação de municípios
E, enfim, a modificação, né? Como é que se faz, né? Essa pergunta. Existem os municípios que estão aí funcionando, mas eu quero criar um município, eu quero que o município seja eventualmente um município que se deseja incorporar a outro, ou parte desse município, que fica mais próximo da sede de um município vizinho, poderia passar para um município vizinho. Essas modificações na estrutura de estados e municípios são reguladas no artigo 18 da Constituição. Esse dispositivo é o primeiro dispositivo que trata da matéria de organização do Estado e mais especificamente da estrutura do Estado Federal, da organização político-administrativa. Então esse dispositivo, que é a regra de introito da estrutura federal brasileira na Carta de 88, vai dizer o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Soberano é o Estado Federal no seu todo. União, inclusive a União, Estados, Distrito Federal e municípios são autônomos nos termos da Constituição. Precisa, portanto, essa regra. Bem, aí no parágrafo 3º está dito que os Estados podem incorporar-se entre si, quer dizer, um Estado pode ser incorporado por outro, ou parte desse Estado, subdividir-se, ele pode cindir-se, né, em dois pedaços, como aconteceu com o antigo Estado do Mato Grosso, ficou Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ou desmembrar-se para anexarem a outros, uma parte se desmembra, ou para anexar outro, ou para fundar um outro Estado, enfim, há diversas formas de modificação territorial que podem acontecer com os Estados. Sempre mediante a aprovação da população diretamente interessada, que é a população do Estado inteiro, não apenas daquela pequena parcela que eventualmente quer se separar, por exemplo, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, criação de Estado, modificações na estrutura dos Estados, desmembramentos, cisões, fusões, tudo isso depende de lei complementar e de plebiscito. A mesma regra mutatis mutandis vale para os municípios, mas aí é um outro parágrafo, parágrafo 4º do artigo 18, o que eu li era o parágrafo 3º. A criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, aqui lei ordinária estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal. Notem bem, há uma lei complementar federal que vai estabelecer um período durante o qual podem ser criados os municípios. E sempre dependendo de uma consulta prévia, plebiscitária, às populações dos municípios envolvidos, todos os interessados. E após a divulgação de estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Isso não existe para os estados, não há nem uma época própria e nem estudos de viabilidade. Os municípios há essa exigência, isso foi inserido na Constituição pela Emenda Constitucional 15 de 96 na tentativa de diminuir o desenfreada criação de municípios no Brasil. Chegamos a mais de 6 mil municípios. E até uma das propostas do ministro Guedes era tentar diminuir esse número, mas ele já abandonou essa proposta, que de difícil aprovação realmente no Congresso Nacional. Muito bem, isto em relação à criação e modificação de estados e municípios. Resta comentar aqui, já que eu estou exatamente no ponto aqui, o artigo 19, que introduz vedações ou limitações para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. É uma limitação de caráter federativo, portanto, para todas as entidades federadas. Elas estão proibidas de estabelecer cultos religiosos. Isso é fundamental para a liberdade de religião. O Estado não é hostil à religião no Brasil. O Estado trata a religião, ou deve tratar, como um assunto não estatal. O Estado não beneficia e não proíbe ou não interfere negativamente em relação aos cultos religiosos. Ele não trata desse assunto. Ele pode colaborar com igrejas no aspecto social, assistência social, aspectos assistenciais, mas ele não interfere em matéria religiosa, isso desde o início da República, graças a um trabalho importantíssimo de Rui Barbosa, redator do decreto número 7, que estabeleceu a separação igreja e Estado no Brasil. Então, a União, nem os estados, nem municípios podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, ou embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles, ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvadas as colaborações de interesse público, como eu mencionei. O Estado não pode, por exemplo, desapropriar um imóvel e ceder uma igreja para montar ali uma igreja, ou um município fazer o mesmo. Seria absolutamente inconstitucional. Também as unidades federadas não podem recusar fé a documentos públicos, né?
ou criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Uma certa época aqui no município de São Paulo se discutiu se poderia estabelecer uma forma de preferência para quem era nascido no município para receber atendimento no SUS municipal, aqui nas unidades, nos postos de saúde municipais ou hospitais municipais aqui de São Paulo. Claro que isso não é possível. Brasileiro é brasileiro, ele não pode, não, as entidades federadas tratam a todos igualmente. E um brasileiro nascido na Bahia, ou em Sergipe, ou no Rio de Janeiro, ou no Espírito Santo, ou em Santa Catarina, que vem a residir em São Paulo, pode transferir para cá seu título de eleitor e votar normalmente nas eleições aqui. Então, a federação, nós não podemos esquecer que a nacionalidade é uma só. O Estado brasileiro é um só, a nacionalidade é uma só, o território brasileiro é um só. Mas há subdivisões políticas, então podemos falar em subterritórios, em territórios regionais, locais, podemos falar em o povo, né, daquele estado, o povo daquele município, mas com outro sentido, né, são divisões internas que não devem implicar nessas preferências em detrimento de outros brasileiros. Enfim, isto é o que havia a falar sobre esses dispositivos, que são os dispositivos que introduzem o Estado Federal na Constituição de 88. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre uma figura que hoje não existe no Brasil, mas está prevista na Constituição, pode vir a existir em algum momento. Há vários projetos de lei instituindo territórios no Brasil. Nós já tivemos territórios, mas a Carta de 88, nas suas disposições transitórias, acabou com os últimos territórios, convertendo-os em estados. Isso aconteceu com o estado de Roraima e o estado do Amapá. O estado de Rondônia já tinha sido anteriormente transformado em estado. Então, os últimos territórios foram transformados em estados. Fernando Noronha foi incorporado ao estado de Pernambuco, hoje é parte do estado de Pernambuco, então não temos territórios. Mas a Constituição prevê a figura dos territórios, o artigo 33. O território, na realidade, não é parte do Pacto Federativo, não é mencionado no artigo 18, não faz parte desse pacto, não é uma descentralização política, porque o território não tem autonomia política por força da Constituição. É verdade que os territórios com mais de 100 mil habitantes, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º da Constituição de 88, podem receber competência legislativa do Congresso Nacional. Então, aí a União descentralizando politicamente, né, na forma do Estado unitário politicamente descentralizado. Aqui um Estado federal em que a União cede e pode retirar competência legislativa dos territórios com mais de 100 mil habitantes. Enfim, os territórios, diz o artigo 33, podem ser divididos em municípios, ao qual se aplicam as regras da organização municipal, mas sempre com um sentido menor de autonomia. Nesse caso, havendo municípios no território, a intervenção nesses municípios será praticada pela União, como nós já vimos anteriormente. De toda forma, a organização do Ministério Público, Defensoria Pública, organização judiciária, compete sempre à União. Então, os territórios não têm autonomia política pela Constituição. São, na verdade, autarquias territoriais, são entidades de descentralização administrativo-territorial. Equivalem a autarquias, só que de base geográfica. O território é uma autarquia de base geográfica. Então, esse território, que é criado pela própria União, por lei complementar, os territórios são criados por lei complementar federal e aí normalmente são criados a partir de desmembramento, né, de estados. Aliás, as leis que existem hoje, os projetos que eu conheço do Congresso Nacional tratam, por exemplo, do Amazonas, desmembrando partes do Amazonas e criando, por exemplo, o território do Rio Negro, né? E há outras propostas que correm na Constituição Federal. No artigo 18, nós vamos encontrar, então, a referência, né, no parágrafo 2º, os territórios federais integram a União, é uma autarquia federal geográfica, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração em Estado de origem serão regulados em lei complementar. Então, em relação ao território, é mais do que suficiente o que já foi aqui dito, e examinados os territórios, passamos imediatamente às chamadas regiões metropolitanas. Isso porque vivemos aqui, nós que vivemos em São Paulo, os paulistanos, né? Nem todos vocês são, mas transitam por aqui atualmente, fazendo curso de Direito.
sabem que nós vivemos aqui numa região metropolitana. E o que significa região metropolitana? Existem outras regiões metropolitanas no estado de São Paulo hoje, as mais conhecidas, a Baixada Santista, a região metropolitana de Campinas, e há outras regiões. Aliás, houve uma criação, eu diria, exagerada de regiões metropolitanas nos últimos anos, algumas nem obedecendo propriamente o sentido constitucional de região metropolitana. Onde é que a Constituição Federal prevê as regiões metropolitanas? No artigo 25, parágrafo 3º, que diz o seguinte: os estados poderão, mediante lei complementar, mais uma vez, aqui lei complementar é estadual, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas as regiões por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, e tudo isso aqui, uma linguagem um tanto verborrágica, né? Quer dizer, um exagero de palavras aqui, isso é coisa provavelmente de planejadores urbanos, né? não de juristas que redigiram esse dispositivo na época da Constituição de 88, mas para dizer o seguinte: o que é a região metropolitana? Quando nós temos um município de grande porte, como é São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes, existe o fenômeno da conurbação. O município cresce tanto que ele vai ocupando, vai se emendando com populações de municípios vizinhos. É o fenômeno que é demográfico da conurbação. Tudo se reúne numa coisa só. Não, quem vai de São Paulo para Osasco hoje não sabe onde é que começa São Paulo e começa Osasco, é tudo uma coisa só. É claro que existe uma divisa física, né? Normalmente um córrego, um marco qualquer, mas isto não se percebe na paisagem urbana. Essa conurbação vai ter impacto no planejamento dos serviços públicos. Eu tenho, por exemplo, em matéria de transporte urbano, eu tenho que conectar o transporte intermunicipal com a rede municipal do município da capital, dos municípios periféricos da capital, né? Osasco, São Caetano, Mauá e etc., os que formam a região metropolitana. Então esse planejamento de serviço público é para isso que serve a região metropolitana. E aqui em São Paulo é uma entidade também autárquica, é uma autarquia estadual, mas diferente das outras, porque ela tem funções específicas de planejar os serviços públicos, né, organizar a prestação de serviços públicos na região. Ela tem um conselho diretor que é basicamente composto por representantes do Estado e dos municípios. Então o Estado e os municípios sentam juntos para conversar, planejar e, de alguma maneira, resolver questões importantes. Por exemplo, a questão do lixo urbano. Né? Há municípios que não têm áreas licenciáveis para fazer aterro sanitário, não são licenciadas pela Agência Ambiental do Estado, não têm condições mesmo adequadas para isso. Então, celebram convênios, acordos com municípios limítrofes, e para isso a região metropolitana pode ajudar, no sentido de permitir que no seu aterro sanitário seja trazido o lixo de outros municípios. Né? Esta é um exemplo apenas de cooperação. É para cooperação, enfim, entre as entidades que integram aquela região. De maneira similar, mas para outras finalidades, existe também, a Constituição prevê a figura, as chamadas regiões de desenvolvimento, que todos já ouviram falar, talvez não nesse nome, região de desenvolvimento, mas ouviram falar na Sudene e na Sudã. A Sudene e a Sudã são autarquias federais também, portanto entidades descentralizadas de caráter administrativo, que têm por finalidade fazer isso que está no artigo 43 da Constituição. Para efeitos administrativos, não são entidades políticas. Quando eu falo em União, Estados-membros, municípios, Distrito Federal, estou falando de entidades politicamente descentralizadas. Estou falando em entidades de natureza política, são pessoas jurídicas de direito público de natureza política. Agora, quando eu falo em autarquias, pessoas jurídicas de direito público de natureza administrativa. Os territórios, as regiões metropolitanas e também as regiões de desenvolvimento do artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico-social, visando o seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais, que é um dos objetivos nacionais do artigo 3º, né, diminuir as desigualdades regionais. Eu tenho, por exemplo, a Sudene preocupada com toda a questão da seca, uma região que é abrangida, chamado Polígono da Seca, que pega até o norte de Minas Gerais, e
boa parte do Nordeste, não todo o Nordeste exatamente, corresponde à área de atuação da SUDENE. A SUDAM já é voltada à região norte, a Amazônia Legal, na chamada Amazônia Legal, o estado do Amazonas, os Pará, que são os dois maiores, mas todos os outros estados que compreendem a região amazônica, até o estado do Maranhão, né, que também partilha do mesmo bioma, né? E aí nós temos, então, a SUDAM. Então, são regiões de desenvolvimento, autarquias federais, não tem poder normativo. Nem região metropolitana faz lei, nem região de desenvolvimento faz lei, e nem território, a não ser aqueles com mais de 100 mil habitantes, se o Congresso Nacional a eles delegar tal competência. Então, nós com isso examinamos aqui, grosso modo, né, a questão do Estado Federal Brasileiro. Começamos vendo primeiro os tipos de Estado, depois em todos os seus aspectos, desde a formação, as diferenças entre as várias modelagens, que não são tão rigorosas. Nós vimos que há ali zonas de contato entre as várias categorias, vimos um modelo geral do Estado Federal Brasileiro e terminamos com as unidades federadas, fazendo um exame mais de perto de estados, Distrito Federal e municípios. Uma pergunta que caberia aqui nesta aula, felizmente eu tive alguns minutos aqui finais para poder trabalhar um pouco esse tema, uma perspectiva de lege ferenda, não é? Em termos de futuro do Estado Federal Brasileiro. Essa é uma grande pergunta. Não há uma satisfação da parte dos que se preocupam com o direito constitucional no Brasil, com as instituições, enfim, também no campo da ciência política, com aquilo que nós vemos no Estado brasileiro a respeito de federalismo. Nossa federação é por demais centralizada, né? Então, há um futuro na federação? Eu diria que sim. O Estado Federal obedece a duas ordens de motivos. Um é justamente a contenção do poder, por um critério de repartição territorial ou geográfica de competência. E isso continua sendo importante no Brasil. Nós temos então a separação de poderes, os direitos fundamentais, as liberdades públicas notadamente, e temos o federalismo com as três técnicas que o constitucionalismo coloca a serviço da limitação do poder. E o federalismo, portanto, para isso é importante. Mas não é só isso. Pela dimensão do território brasileiro, há uma questão também de eficiência governamental. Não é? Nós termos as instituições de poder mais próximas do cidadão é um ganho em termos de eficiência. No município devem ser resolvidas as questões locais, as questões regionais pelos estados, só as questões nacionais pela União. O que puder ser feito no município deve ser feito lá, puder ser feito no estado, ali. Só o que não puder ser feito nem no município nem no estado deve caber à União, né? O princípio da subsidiariedade federativa, que aliás se aplica também expressamente pelo Tratado de Lisboa à União Europeia também, mais ou menos com a mesma conformação. Então é um princípio importante. O federalismo no Brasil teria que ser revitalizado, né? Para isso nós teremos que examinar várias coisas. Primeiro, a própria repartição de competências, que é o cerne do Estado Federal. De fato, o rol de competências da União, de competências privativas, é exacerbado. Existe um parágrafo nesse artigo 22, que eu não cheguei aqui a examinar, mas é interessante nesse final de aula mencionar. Parágrafo único diz que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre as questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, a União poderia eventualmente usar essa lei complementar federal para delegar a alguns estados competências. E aí nós podemos instituir uma espécie de federalismo já assimétrico, porque alguns estados com condições de exercer essas competências teriam a delegação e outros não. Isso seria certamente discutido do ponto de vista da isonomia federativa, mas é um aspecto interessante. Outra coisa também é a questão do federalismo, até que ponto o Senado realmente funciona como uma Câmara de Representação dos Estados. Não parece mesmo funcionar muito bem assim, a partir da realidade em que nos estados estão ali pessoas eleitas diretamente por partidos políticos, né? Então, pensar um pouco as competências do Senado, revitalizar o seu papel de instância federativa também é algo importante, né? A simetria já mencionei. Enfim, nós teríamos que repensar algumas coisas no campo da distribuição vertical de competências, o conceito de normas gerais, melhorar um pouco esse critério que hoje importa muitas vezes em centralização de competências. Restaria mencionar que quando forem olhar os artigos da Constituição 22 e 24, notadamente competência legislativa, existem algumas
alguns equívocos de sistematização. Por exemplo, no artigo 22, se há uma referência, né, no inciso 27, que cabe à União, está no 22, então legislar privativamente sobre normas gerais de licitação e contratos administrativos. Isso mostra que a competência, na verdade, é concorrente. Então há esses pequenos problemas de tópicos de localização equivocada de competências, que não deve trazer equívocos. Nós temos que considerar pela natureza da matéria e não por aquilo que está literalmente posto na Constituição. Muito obrigado.